Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Galera que tá chegando, um abraço, boa noite já, né, Gisele? Pois é. O tema, Valéria, é trabalho intermitente, tá? Com a professora Isabelle Gravatar. Inclusive a Isabelle já chegou, já pediu aqui a solicitação. Então hoje a gente vai bater um papo sobre o trabalho intermitente, tá? O Papo Trabalhista hoje está recebendo a professora Isabelle Gravatar, que a gente tem muita honra em recebê-la aqui, que vai, logicamente, esclarecer alguns pontos importantes desse trabalho que, inclusive, vem sendo discutido no STF, né, gente? A votação iniciou, a ministra a Rosa Weber pediu vista e a gente está aguardando, aí, no caso, os próximos episódios, né, do que vai acontecer efetivamente. Deixa eu aceitar a Belle aqui, só um momento. Acho que agora vai ficar tudo bem. Sim, concordo plenamente, Valéria. Ótimo assunto, ótima professora. Olha ela aí, ó. E aí? Boa noite, Boa tudo noite. bom, meu Tudo amigo? bem? E você? Tudo na paz? Tudo bem. Você já está adiantando o assunto, né? Estou só ouvindo Então, você falar aí que só o falei qual Supremo era o assunto. suspendeu o julgamento. Falei, já está contando a história. Não. Não. Hoje você é convidada, você sabe disso, e o pessoal veio te ouvir, tá? Eu só estou aqui representando o pessoal e, logicamente, pegando as informações, os questionamentos, né? O pessoal que participa bastante, viu, Beli? A galera do Papo Ah, Trabalhista participa muito. Tenho certeza que vai ser uma ótima live, né? Não só pelo tema, mas por você, tá? Te agradecer inicialmente. Para quem não sabe, eu e Isabelle somos amigos há muitos anos, há muito tempo. A gente já escreveu junto, ainda escreve, né? Tem um projeto nosso saindo do forno. A gente trabalha em faculdade junto, a gente trabalha em pós-graduação, a gente trabalha em curso. Então, é muita coisa, né? É muita coisa que a gente faz no final das contas, né? Então, para o Papo Trabalhista hoje, para mim, lógico, óbvio, né? Sou teu amigo, sou suspeito a falar. Mas para o Papo Trabalhista é um prazer enorme você ter aceitado essa live no dia 22 de dezembro, né, de 2020. É um dia já próximo ao Natal e tudo mais. E com esse tema tão interessante que é o trabalho intermitente, Beli. O que você tem aí para falar para o pessoal de boa noite e tudo mais? Boa noite, né? 18 primeiro, horas. boa noite. Eu que te agradeço o convite, o pessoal do Papo Trabalhista e até mesmo, né, a tolerância aí com esse tempo, porque nós marcamos essa live para novembro, mas eu tive Covid, fiquei super mal e tivemos que suspender a live. Para você ter uma ideia, né, meu amigo, você que trabalha comigo em todos os lugares, para eu parar é porque eu não estou bem, né? É. Porque eu vou no 220 fazendo 1000 coisas, mas a Covid me pegou de jeito e não teve como. Eu tive que dar uma parada, fiquei de molho e agora a gente conseguiu marcar nessa véspera de Natal, mas não tem o menor problema para a Não. gente poder bater um papo aí sobre esse contrato de trabalho intermitente. Então, quero super te agradecer esse convite, agradecer o pessoal do Portal Trabalhista e dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Fico muito feliz da gente poder bater um papo sobre esse tema, né? Que, na verdade, sabe, Leandro, eu fiquei assim pensando, bom, a gente falar sobre trabalho intermitente, será que o pessoal vai achar que a gente vai defender o trabalho intermitente? Aí depois eu falei, peraí, mas a gente é muita gente, de repente o Leandro vai defender, será que ele curtiu essa do trabalho intermitente? Porque, assim, para falar a verdade, eu tenho tantas críticas. Eu acho assim que eles quiseram inventar uma forma de aumentar a empregabilidade, mas que foi uma verdadeira enganação, né? Então, deixa eu só voltar aqui para poder me justificar um pouquinho em relação a isso, por que eu sou tão contra o trabalho intermitente. Bom, para quem está chegando aí, uma super boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui acompanhando com a gente. Esse tema é um tema desafiador, porque a gente vai falar de um contrato que surgiu naquela reforma trabalhista de 2017, mas que, a bem da verdade, não se firmou, né, no meio trabalhista. Nós tivemos assim grandes cadeias de fast food que tentaram fazer esse tipo de contratação, o Ministério Público embarreirou. Eu estava até fazendo uma pesquisa para ver em que pé estava isso, né? Mas a gente acabou não tendo essas contratações. Toda vez que vem uma contratação de trabalho intermitente, que se divulga que uma empresa quer fazer esse tipo de contrato,
o Ministério Público tem ido em cima. E a gente agora está aí com essa decisão pendente do Supremo, que também teve o julgamento suspenso dia 3 de dezembro. Eu fui confirmar, porque eu falei, gente, isso foi bem agora, no início de dezembro. Foi dia 3 de dezembro, né? Então, a gente tem aí uma discussão sobre a proteção mínima ao trabalhador. Por quê? Todo mundo fala que oficializaram o bico. Bom, antigamente, né, artigo 4º da CLT falava para a gente tempo à disposição é serviço prestado. Então, a gente sabia que se você estivesse ativo ou inativo, mas à disposição do seu empregador, você recebia salário. Você recebia por estar ali disponível para dar a sua força de trabalho para aquele empregador. Eles mudaram isso por completo. Primeiro, alteraram a redação do artigo 4º, uma super mudança com uma riqueza de detalhes, né? Algumas coisas até bem coerentes. Aquele empregado que troca o uniforme na empresa e que ele poderia já vir de casa com o uniforme trocado, aquele empregado que chega mais cedo por conta das suas crenças religiosas, né? Eu trabalhei com uma pessoa, Leandro, que ele chegava sempre mais cedo e ele tinha como se fosse um altar assim na mesa, né, onde ele parava, ele rezava, ele só iniciava o trabalho depois de fazer aquela oração. E isso é tempo de trabalho? Então, o artigo 4º veio dizendo que não, que esse momento em que você gasta, né, para sua crença religiosa, para troca de roupa, para higiene pessoal, não é um tempo de trabalho efetivo. Falando também daquele sujeito que se abriga na empresa porque está acontecendo um tiroteio lá fora, ou por conta de uma tempestade que inundou tudo. Lembrei muito da gente no centro da cidade, né? A gente trabalhando ali, desespero, começou a chover, como é que vai ser? E todo mundo querendo ir embora, porque a gente já sabia que se inundasse, se alagasse, a gente estava frito, né? Estava todo mundo ali preso na faculdade. E a gente ali busca o abrigo e não está efetivamente trabalhando. Então, foi muito interessante essa mudança do artigo 4º, né? Eu achei ela bem razoável, não achei ela absurda, mas aí lá pelo artigo 442, quando ele começa a falar de contrato de trabalho, né? O legislador, ele cria o 452A do contrato de trabalho intermitente. E ele faz uma coisa muito estranha, que é você anotar a carteira de trabalho do sujeito, mas você não utilizar a mão de obra dele numa sequência, né? Você intercala período de atividade com período de inatividade. Então, o sujeito, ele pode trabalhar para aquele empregador, né? 3, 4 meses, numa jornada muito pequena, ele vai receber proporcional às horas trabalhadas, então esse valor hora pago, que também é uma coisa que as pessoas estranham, né? Quando eu falo assim, gente, o valor do salário mínimo, aí todo mundo, 1.000 e poucos reais, eu gosto sempre de arredondar, né? Aquela matemática, 1.100, beleza. Aí eu digo assim, gente, mas esse valor não é por hora. Esse valor é para quem trabalha 8 horas por dia e 44 na semana. Todo ano, a lei do salário mínimo, quando ela sai, ela vem com essa explicação. Ela faz o cálculo do salário mínimo hora, do salário mínimo por dia, do salário mínimo por mês. Aquele que trabalha 8 horas por dia, 44 na semana. Quem trabalha nessa forma intermitente vai trabalhar poucas horas, algumas vezes na semana e apenas alguns meses. É aquele empregador, não precisando mais daquela mão de obra, ele não o demite. A carteira de trabalho dele permanece anotada, mas ele entra num período de inatividade. Ele está à disposição daquele empregador, se o empregador precisar, vai convocá-lo novamente para o trabalho, vai avisar com 3 dias de antecedência, ele tem que dizer se ele volta ou não, mas se ele também não falar se vai voltar, se ele se calar, né? Isso não caracteriza uma insubordinação, quer dizer, não tem problema, não gera uma demissão. E durante esse período de inatividade, Leandro, ele não recebe salário. Então, eu me pergunto assim, quando eu peguei, né,
eu faço muita consulta ao CAGED, né, para saber aquele cadastro de empregos. E aí, quando eu olhei, fui consultar o crescimento do trabalho formal depois da reforma trabalhista de 2017, e até porque no início foi um boom dessa contratação de trabalho intermitente, depois foi que o Ministério Público veio e deu uma freada, eles disseram assim, olha, aumentamos a empregabilidade. Então, quer dizer, eu tenho pessoas com carteira anotada. Mas eu fiz um paralelo muito interessante, eu adoro dados e pesquisas, né? E eu fui procurar o número de inadimplentes. Fui olhar cadastro de inadimplentes, se esse número tinha crescido após a reforma ou não. Porque qual é a comparação que eu faço? Eu vejo o seguinte, o sujeito está com a carteira anotada, mas ele não está recebendo salário. Então, ele consta como um empregado formal, mas ele é um inadimplente de suas contas básicas. Ele passa fome, porque ele não consegue comer se ele não está recebendo nada. O salário é para ele se alimentar. Mas a ideia do legislador, quando a gente vai olhar aquela mens legis, né, foi possibilitar múltiplos empregos. Então, ele vai ter vários empregos, ele vai conseguir compatibilizar, mas essa não é a realidade do nosso país, né? A gente não tem esse bico para que todo mundo possa fazer, ou para que você tenha 3, 4 bicos, você não tem. Então, eu me deparei com um sujeito com a carteira assinada, mas com vários períodos de inatividade que o tornou inadimplente no pagamento das suas contas básicas, né? Uma conta de luz, uma conta de gás, ele se tornou inadimplente. Então, já foi a primeira coisa ali que me chocou, além de me chocar em relação ao próprio salário, ao próprio alimento, porque aí eu gero uma ilusão de empregabilidade que não é real. Estar com a carteira assinada, mas não ter salário, não estar recebendo salário, isso pode ser considerado empregado? Se o requisito que a gente tem da relação de emprego é a onerosidade, é ele dar a força de trabalho, não, mas ele não está dando a força de trabalho, é uma inatividade, por isso não tem salário. Insisto em dizer, eu acho que isso é uma afronta aos nossos preceitos constitucionais, né? Eu acho que a gente ali está esquecendo dessa sobrevivência do trabalhador. Mas não para por aí. Ainda analisando o texto seco da lei, a lei diz o seguinte, se você tiver completado, né, 12 meses de contrato, você tem direito a férias. Aí você para e diz assim, bom, peraí, tá perfeito, né? Tem direito a férias. Vou até ler aqui, ele diz assim, olha, a cada 12 meses, o empregado adquire o direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias. Bom, vamos arrumar aqui a casa, né? A cada 12 meses, mas 12 meses de trabalho ou 12 meses do contrato? A minha interpretação, e eu busquei alguns doutrinadores, é de que a cada 12 meses de contrato, não é de trabalho. Então, aí também é uma coisa muito estranha com relação ao Instituto das Férias. Porque as férias, elas estão... elas possuem uma natureza jurídica, né, digamos assim, de descanso. Elas estão no contexto do repouso, né? Você vai trabalhar e para repor energia, você vai ter o descanso das férias. Perfeito? Perfeito. Mas espera aí, ele não trabalhou 12 meses. Ele tem 12 meses de contrato, mas não de trabalho. E aí eu vou além. E aí até queria entender assim, se você consegue enxergar de alguma forma diferente, porque, Leandro, eu te juro que essa para mim é a pior de todas. Olha só, o sujeito, ele trabalhou nesses 12 meses, vamos imaginar que ele tenha trabalhado para essa empresa cerca de 5 meses, tá? Não seguidos. Ele trabalhou 2, aí ficou um tempo inativo, trabalhou mais 2, ficou um tempo inativo, trabalhou mais 1 e pum, bateu
12 meses. O que diz o legislador? Cada vez que eu termino o meu trabalho, meu período de trabalho, então vamos imaginar aqui, e a gente pode até dar nomes, né? Eu me lembro que quando saiu a lei, estava falando para você dos fast foods, estava falando de quem estava chamando para esse tipo de contrato, e eu me lembro, assim, Spoleto, Bob's, né? Grandes cadeias fazendo a chamada desse tipo de contratação, anunciando esse tipo de contratação. Então, vamos imaginar que eu vá lá, eu trabalho no Spoleto, e eu tenha trabalhado esses 5 meses. Mas, como eu te falei, eu trabalhei 2, parei, 2, parei, 1, parei. A lei diz o seguinte: cada vez que termina esse meu período de trabalho, tem um acerto de contas. O empregador tem que fechar com o empregado aquela proporcionalidade de férias e de 13º salário. Então, eu trabalhei 2 meses, eu vou receber 2/12 de férias, com mais o terço. Eu tenho 2/12 de 13º salário. Bom, mas espera aí. Então, se eu trabalhei dentro desses 12 meses, eu trabalhei só 5, eu já recebi 5/12 de férias. Perfeito? Com o terço constitucional. Bom, eu tenho direito a usufruir 1 mês de férias, 30 dias de férias. Na verdade, ele disse 1 mês de férias. Eu friso muito, assim, nessa interpretação literal, porque quando a gente olha, né, o artigo 129, o artigo 130, que tratam das nossas férias, eles falam em férias de 30 dias, eles não utilizam esse 1 mês, né? É uma coisa muito interessante, porque tem meses que tem 31, tem meses que tem 29, 28, como fevereiro que vem aí. E lá também tem uma proporcionalidade para a quantidade de faltas. Faltou e não justificou, você sofre, né, uma diminuição do número de dias em que você vai repousar. Então, você tem ali uma tabelinha, né, que é mais do que justa, porque quem trabalha muito está muito cansado. Então, tem 30 dias de férias. Quem faltou para chuchu pode chegar ao ponto de ter pouquíssimos dias de férias, né? Pode ter 12 dias de férias. Então, assim, ou até perder a quantidade, né, de dias de férias. Se a gente parar para pensar, o sujeito que falta 33 dias, ele nem tem direito mais às férias, né? Ele perde por completo. E aí vem a minha interpretação. Em primeiro lugar, eu, Isabelle, tá? E aí, sim, com muita sinceridade, acho que é um ponto de debate, e se você discordar, sinta-se super à vontade. Mas eu, num primeiro momento, eu entendo que eu não aplico aquela proporcionalidade de faltas para férias. Eu entendi que com a redação do 452A, parágrafo 9º, quando ele disse que ele tem direito a 1 mês de férias a cada 12 meses, eu entendi que ele não me deu ali a mesma literalidade do artigo 130. Porque ele não olhou para tempo de trabalho, ele olhou o tempo do contrato. Já parou para pensar nisso, amigo? Já olhou por essa ótica? Não, concordo com você. Acho muito interessante. E é o que você falou, né? As férias, o período de férias tem um sentido biológico, inclusive, né? Descanso do corpo, da mente, evitar fadiga, acidente de trabalho, eu voltar a trabalhar melhor. E o que você pontuou foi muito interessante. O artigo 130, o 129 falam em 30 dias, e aí vem a tabelinha, né? Até 5,30, 6 até 14,24, aquela história toda. Realmente, o artigo fala em 1 mês, pelo período trabalhado, né? Até você citou a doutrina e tudo mais. Concordo com você, concordo. Aspecto super importante. E aí, o que acontece também é o seguinte, eu paro para pensar até no próprio pagamento das férias. Porque, Leandro, quando a gente recebe as nossas férias, e aí vamos novamente à nossa Constituição, as férias elas são pagas com acréscimo de 1/3. Perfeito.
Mas a gente recebe o pagamento por aquele período que a gente vai usufruir de férias com mais um terço. Como você estava acabando de dizer, né? Ah, o sujeito que faltou demais, ele vai ter poucos dias de férias. Ah, o Olha o Fabiano. Fabiano aí, ó. Fala, Fabiano. Um abraço aí, ó. Um abraço. Falou tudo. Brilhante professora Isabelle, tá vendo? Uma honra estar aqui com vocês. Hum. Então, assim, quando você tem poucos dias de férias, vamos imaginar o sujeito que faltou a beça, que ele vai ter 12 dias de férias, né? A gente aplica aquele terço constitucional em cima dos 12, né? Ele recebe aqueles 12 dias com mais um terço, ele recebe antecipado, eu costumo dizer que recebe para poder gastar nas férias, né? E que a gente não pode achar que é um 14º salário, né? Quando você voltar, você não vai receber por aqueles dias. Eu só antecipei aqueles dias e acrescentei o terço constitucional. Gente, aqui é uma mudança por completo, porque o pagamento em si, ele foi recebendo a cada período de contrato, a cada período, perdão, de prestação de serviços, né? Então, ele prestou lá os 2 meses de serviço, recebe o pagamento daqueles 2 dozeavos. Aí, inativo. Trabalha de novo, mais 2 meses, mais 2 dozeavos, com o terço em cima daquilo ali. Aí, no final, ele vai ter 1 mês de descanso, mas o pagamento que ele recebeu foi referente a 5 dozeavos, como se ele não tivesse direito àquele mês de férias, como se as férias dele fossem proporcionais, né? Então, ficou estranho. Pagamento em si não dá essa cobertura desse 1 mês. Quando olhei essa história, eu fui procurar, né, esses contratos. Eu falei assim, gente, quem tem esse contrato, quem usufruiu já de férias nisso, como é que recebeu? Mas há uma escassez enorme, enorme. Os próprios livros, eles tratam assim, eles conceituam numa reprodução da lei, falam da medida provisória que fez uma mudança no contrato intermitente, mas que depois caiu por terra, e aí volta tudo como era antes e acabou. Ninguém para explicar como isso na prática vai ser aplicado, né? Então, é aí que eu esbarro com esse susto, que eu falei, gente, mas que coisa louca é essa, né? Então, aí aqui, ao mesmo tempo que o contrato intermitente é uma coisa ruim, ele dá um período de férias bom, porque independentemente do quanto esse sujeito trabalhou ou não, ele tem 1 mês de férias. Né? E assim, ele não pondera nem essa proporcionalidade, nem as faltas. Nem as faltas. Então, assim, se você tem 12 meses, ele vai te dar 1 mês de férias. E acabou. E o que ele faz nesse 1 mês de férias? Ele diz assim, olha, nesse período, o patrão, ele não pode te convocar para o serviço. É o que diz o legislador. Ele falou, olha, nesse mês eu não te convoco para o serviço. Aí, vamos lá. Em sendo um contrato de trabalho intermitente, eu esbarrei em outro problema. Eu fiquei pensando assim, no capítulo das férias da CLT, você não pode, durante o seu período de férias, trabalhar. Não pode ter um bico, né? Porque você tem que descansar. Que teoria eu vou utilizar aqui? Eu vou aplicar, né, aquela história do átomo por átomo, conglobamento, mista. Eu vou ignorar por completo o capítulo de férias. Isso aqui é uma parte, um artigo único, na verdade, um artigo com 2 parágrafos que dizem respeito a pagamento, que você recebe a cada final, ao invés de receber antes de usufruir das suas férias, e aquele que te dá 1 mês de férias. Ou eu vou poder usar um pouco do capítulo de férias naquilo que protegeu o trabalhador, eu posso trazer para cá. É muito estranho, né, Leandro? Porque, assim, dentro de contrato de trabalho, esse capítulo, quando começa lá no artigo 442, a gente pega o contrato de trabalho, seja ele por prazo determinado ou prazo indeterminado, e está dentro do contexto da CLT.
Eu utilizo esse instituto de férias, eu utilizo tudo. De repente, no contrato de trabalho intermitente, eu achei isso uma loucura. Eu falei, mas peraí, se aqui é bico, ele pode fazer um outro bico, porque não estou falando da carteira que ele já tem anotada por outro empregador. Eu utilizo sempre nesse caso de férias, né? O nosso exemplo como professor, né? A gente trabalha, vamos imaginar, em 2 instituições de ensino, né? Às vezes até em localidades diferentes, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro, as férias do professor são em janeiro, enquanto que em São Paulo as férias do professor se dão em julho. Então, pode estar acontecendo de eu estar de férias aqui, trabalhando lá, trabalhando numa pós, trabalhando, né? Não tem o menor problema. Mas se eu já tiver previamente esse contrato com 2 instituições de ensino, né? E aqui, se ele tiver um contrato intermitente e aí surgiu uma oportunidade, enquanto ele estiver de férias, de uma outra empresa, o contratar nesse formato intermitente, ele não poderá aceitar porque ele está de férias? Aí vai contra a justificativa do próprio trabalho intermitente, né? Não Porque quando os ficaria? caras criaram um trabalho intermitente, qual era a ideia? Você poder ter vários bicos formalizados, né? Em várias localidades, para que você possa, logicamente, prestar o serviço. Olha a Bia chegando aí também. Ô, Grande Bia, Bia. beijo. Beijo, Bia. Doutor Ivan, que Doutora também está Beatriz. sempre aqui, viu, nas lives com a gente. Doutora Luciana Habib, que também chegou agora. Mas Eu vi a eu Marcele acho o também, seguinte. que é uma aluna Quem? nossa. Eu vi a Marcele, que é uma Ah, aluna é? nossa. Ah, Assim como a legal. Paula Alves também, pessoas super queridas. A Fernanda, uma amiga também. Que Tem bom. muita gente por aí. Tá bem Muita legal. gente. Está bem bacana. Então, assim, na verdade, o que você está colocando, o que você está trazendo hoje é uma aula de trabalho intermitente e, lógico, muitas reflexões que eu acho que muita gente não tinha tido até então, né? Agora, a verdade é uma só, né, Beli? O que acontece? A gente está nessa iminência, não sei se você ainda quer falar disso, senão eu paro de falar e tal, mas a gente está nessa iminência do STF decidir acerca da constitucionalidade ou não do trabalho intermitente. Até agora a gente teve o voto do ministro Fachin, né, que entendeu pela inconstitucionalidade, e nós tivemos 2 votos pela validade, que foi do ministro Cássio e do ministro Alexandre de Moraes, né? E aí uma coisa que me chama muita atenção, né, é que se, pelo menos, você pegar lá, você for ao site do STF, e quando você analisar os fundamentos, por exemplo, do ministro Cássio, para a validade do trabalho intermitente, tem uma hora que ele joga ali uma ideia de informalidade. Ele diz que a gente deve privilegiar o trabalho informal e tal, aquela história toda. Só que a gente não pode esquecer, e esse é um ponto super importante, como você já bem colocou, o trabalho intermitente ele não é informal, caramba. O trabalho intermitente ele é formal. Só que é uma formalidade, você me perguntou no início se eu sou contra ou a favor. Eu, com todo respeito, acho o trabalho intermitente uma aberração. Eu acho o trabalho intermitente uma Eu acho aberração. essa palavra perfeita. Pois É é, uma ele vai aberração. contra tudo que a gente tem, por exemplo, de previsão constitucional e de legislação infraconstitucional. Eu, pelo menos, vejo muito dessa forma. Aí, eu até analisando ali algumas situações, algumas notícias, eu vi que o presidente, salvo engano, não lembro, do sindicato de bares e restaurantes, posso estar errado, ele até tinha dito o seguinte, poxa, mas se vocês conhecerem a inconstitucionalidade do trabalho intermitente, vocês, no final das contas, vão estar gerando muito desemprego. Ou seja, o pessoal, no final das contas, quer que todo mundo tenha na mente, tenha na ideia de que o trabalho intermitente gera emprego. E, na verdade, eu acho que gera ali, no caso, o que a gente fala na prática é um cala-boca. Infelizmente. Porque, Isabelle, o emprego, ele não dá em árvore. Esse papo de que o cara intermitente ele vai ter vários trabalhos intermitentes, isso é balela. O que acontece é o seguinte, o cara vai ter como a gente sabe, alguns anúncios, inclusive, de empresas muito conhecidas, em que o cara ganhando por hora, logicamente, vai chegar num montante por mês de 400 e poucos reais.
E aí, nesse ponto que eu queria destacar com você e saber o que você acha, que é justamente a questão da contribuição previdenciária. Porque... Pois é. Não é? Não, Pode Leandro, falar. é assim, é uma venda de ilusão, porque eu acho que quando a gente fala em contrato de trabalho, quando a gente fala numa relação de emprego, a gente tem que falar numa proteção ao trabalhador. O que eu não vejo é o trabalho intermitente gerar nenhum direito que proteja o trabalhador. Eu não o vejo com o direito a esse salário que eu falei para você, que nos meses de inatividade é um caos, ele não tem como pagar as contas básicas dele, né? E não tem nem como juntar dinheiro para esse período, né? A Fabiana está falando, olha, vários lugares estão repensando, estão abolindo, né? Tem que contratar por um tempo mínimo. Por quê? Nessa matemática que você fez, isso é muito curioso. Você pega o valor do salário hora e coloca o sujeito para trabalhar poucas horas na semana e algumas vezes na semana, e você pode chegar a um final de mês com R$ 400, onde a contribuição previdenciária a ser recolhida pela empresa, ela vai ser num valor de 30 e poucos reais. E o mínimo que a Previdência ela vai aceitar de recolhimento não é esses 30 e pouco. Então, sabe o que vai acontecer? O empregado ele vai pagar para trabalhar, porque se ele tiver que recolher essa diferença da contribuição previdenciária, o que ele paga não vai ser o que ele ganha. Então, isso vai gerar uma total aberração, porque eu vou ter o sujeito, volto a dizer, a carteira dele está anotada. Eu acho que é onde todo mundo botou os olhos e falou assim, isso é emprego formal, olha, uma carteira assinada. Ok, mas uma carteira assinada sem direitos. A carteira de trabalho, diga-se de passagem, a carteira de trabalho e previdência social. A gente tem todos os benefícios previdenciários de um contribuinte obrigatório, de um segurado obrigatório, que não vai conquistar. Até por conta dos períodos de inatividade. Como é que fica a contagem para a previdência do tempo de serviço dele? Como fica? Não, então, mas espera aí. Ó, em breve o governo venderá uma possível queda de desemprego, mas vai desconsiderar a qualidade. Exatamente. É o que eu falei do CAGED. Quando você pega o CAGED e olha e diz assim, não, olha só, aumentou a empregabilidade formal, eles estão olhando secamente, carteira anotada. E aí, na hora que você esmiuça isso e olha quem está com essa carteira anotada e percebe que é quem tem trabalho intermitente, aí você se depara com o índice de quê? De inadimplemento. Quem tem o inadimplemento, como é que fica? É a pessoa que vai ficar sem ter o que comer. O cara não está pagando conta e não está comendo. Então, assim, essa aberração previdenciária, o empregado não se toca. Ele não se toca, que ele não vai estar coberto. E aí ainda tem mais, né? A gente vai se valer daquela de, não, mas espera aí, ele é segurado independentemente da contribuição do empregador ou não. Depois o empregador e o INSS que se acertem. O INSS já baixou circular e já disse que não. E já disse, olha só, venha com um complemento para eu poder te segurar. Como venha com um complemento? Ele não vai receber para complementar. A matemática não fecha. Eu me lembro, Leandro, eu separei aqui uma matéria que saiu no Estadão. Pra você ter uma ideia, em 2017, quando a lei saiu, onde eles fizeram uma continha. Eles fizeram assim, olha, eles colocaram assim, uma crítica. Imagina para 4 horas por dia, 6 vezes por mês, a empresa ofereceu um salário de R$ 4,81. Imagina isso. Com essa carga horária, por mês, sabe quanto ele recebe? R$ 115,44. É. R$ 115,44. E aí, com esse valor no contra-cheque, a contribuição previdenciária paga seria de R$ 23,09 pela empresa. O que não bate no mínimo que o INSS exige. Se ele tiver que complementar, lá naquela época, né, o patamar era de 187, agora que seja de 200, né, seja um pouco mais. Ele tinha que complementar, Leandro, com R$ 164. Quer dizer, o cara bota no bolso 115 e ele tem que complementar só de previdência R$ 164. Então, ele começa
com menos R$ 65. Antônio Renato, ó. Nosso coordenador querido, Grande incansável. Antônio Renato. Querido Então, coordenador do Mackenzie. Então, assim, é uma aberração, né? A gente tem que parar para ver que a gente está com uma ficção de um contrato. Você falou uma aberração, eu adoro dizer que isso é uma aberração jurídica, porque eu não consigo imaginar, no contexto do que é a relação de emprego e quais são os direitos trabalhistas, o contrato intermitente. É onde eu esbarro. Eu falo assim, mas espera aí, todas as garantias que a gente teve, a gente não está conseguindo alcançar com o trabalho intermitente. Até por conta do que eu falei para você da teoria de férias, do 13º salário. Quer dizer, para esse sujeito, ele vai estar sempre na proporcionalidade, ele nunca vai ter o integral. Ah, mas você deu o descanso, como é que fica? Né? O Fabiano tinha dito assim, precisa ver a destruição de vínculos ordinários e migração para vínculos intermitentes. E aí isso me assusta, porque eu acho que essas decisões do Supremo, que estão cada vez mais, né, pipocando de uma forma assim estranha, né? Eu, cada vez que olho uma decisão do Supremo, eu não sei dizer mais que eu me surpreendo, porque eu já espero de tudo, né? E aí eu fico imaginando assim, o que será que o Supremo vai decidir aqui? Quer dizer, a Rosa Weber pediu essa vista, né? A gente tem 3 votos, o relator é o Fachin, e ele vota pela inconstitucionalidade, como você falou, e o Nunes Marques e o Alexandre de Moraes votaram pela constitucionalidade. Aí eu quase infartei. O Alexandre de Moraes é um constitucionalista nato, sabe? Assim, é o professor dos meus livros, é quem eu sempre li, aprendi, assim, e fiquei, caramba, onde ele conseguiu ver uma constitucionalidade nesse tipo de contrato, né? Então, assim, a gente está com 2 votos a 1, isso me preocupa, porque se isso realmente passar como constitucional, a gente vai ter essa porteira aberta. Eles vão contratar. E a gente vai continuar tendo esses índices traiçoeiros. E é um contrato que a Ana está falando assim, eles estão agindo politicamente. Exatamente, Ana. E é um contrato que gera esse índice inicial de empregabilidade. A Andréia também está falando aqui, ó, como não aprender e também deixar ser um profissional pensante depois da aula dessa gigante professora. Concordo plenamente. Você pulou essa pergunta aqui, tá? Essa observação. Mas eu concordo. E assusta. Sabe o que me assusta muito? Eu acho que você ia até continuar falando a respeito disso. Que tem muita gente ligando a ideia do julgamento do trabalho intermitente, eu cheguei a ler isso, a questão das plataformas digitais, ou seja, o trabalho por plataformas digitais. E isso assusta porque quem efetivamente traz essa ideia demonstra claramente que está muito distante dos conceitos básicos do direito do trabalho. Porque quando você pensa no trabalhador de plataforma, que a gente depois pode fazer uma live só para falar disso, né? Mas do trabalhador de plataforma, e quando você pensa no intermitente, por mais que você possa enxergar uma precarização em ambos, e logicamente a gente enxerga e tudo mais, são situações diferentes. Em um, você está falando ainda de um cara que é um prestador de serviços, que vai carecer de uma regulamentação, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, outro não. Outro é um cara regulamentado, tem a lei a respeito e é o vínculo, caramba. É isso que não dá para entender. Os caras querem trabalhar, um trabalhador ali, no caso, um empregado, no final das contas, ou querem transformar o empregado no futuro trabalhador, Isabel. Eu não sei o que você observa a respeito disso, mas eu cada vez mais identifico que as relações de emprego, elas estão sendo, ali no caso, atacadas para que no futuro a gente tenha relações de trabalho, que é justamente o contrário do que a gente teve lá no início, na Revolução Industrial. Quando nós tivemos a Revolução Industrial, a ideia era justamente você transformar relação de trabalho em relação de emprego. Hoje parece que o caminho é inverso. É você transformar relação de emprego em relação de trabalho ou em relação de emprego prejudicada ou muito vulnerável, como é esse caso do trabalho intermitente.
Eu falo muito, Leandro, que a gente está vivendo um retrocesso, né? A gente está vivendo um retrocesso, às vezes eu falo assim, a escravidão, as pessoas ficam impactadas, mas eu falo que a gente está tendo uma exploração do trabalho de uma forma totalmente equivocada, porque os direitos estão sendo todos usurpados, eles estão sendo deixados de lado. E como você falou, isso me preocupa, porque a gente tem novas relações. Isso eu não tenho dúvida. Tá? Eu acredito que com o passar dos anos, e até mesmo pela dinâmica que a gente está tendo, né, a gente volta, né, a uma revolução industrial, onde a gente vê todo um maquinário que entra no sistema de produção, e hoje a gente tem uma produção muito diferente também, né, mas talvez com um maquinário específico, com uma tecnologia, com essa possibilidade. E me assusta a gente pegar isso tudo e dizer assim, olha, mas relação de emprego não, vamos tirar esse sujeito aqui da CLT, ou então vamos deixar na CLT, mas com um novo nome, uma nova espécie, eu vou aqui regularizar, porque o que a gente está fazendo é precarizar. Né? Ali, olha, precarização total com base no discurso de alavancar a economia. Eu ia falar exatamente isso. E com um discurso de que se você não fizer isso, a empresa não se sustenta. Peraí, assim, é mão dupla, né? Eu preciso da empresa para ter um emprego, mas a empresa também precisa desse empregado com saúde, né? A gente vai acabar tendo um empregado. Esse do intermitente, então, eu acho porque esse é um sujeito que ele não vai ter dinheiro para comprar um remédio se ele adoecer. Ele não vai ter. Para pensar, a gente está agora falando, né, da Covid, né? Então, vamos pegar a medicação básica da Covid, sem querer discutir se vai tomar cloroquina, se não vai, vamos ao básico, que é um antibiótico, o remédio para verme, um antitérmico, um descongestionante. Esse trabalhador que está com menos de R$ 65, ele tem dinheiro para pagar o remédio para ele? Como? Como? Né? Então, assim, a gente está esquecendo o mínimo de sobrevivência. A gente está esquecendo o mínimo de saúde, de respeito. A gente, vamos banalizar o princípio da dignidade da pessoa humana. Tudo é dignidade da pessoa humana. Não, mas é. Mas é. A gente não está tendo um trabalhador digno. Olha lá, R$ 200 brincando de remédio. E esse trabalhador, ele não vai ter. E aí eu tenho aqui um voto dizendo assim, olha, esse me chocou, né? O Nunes Marques, ele disse assim, considera-se que o contrato de trabalho intermitente ele não representa nenhuma supressão de direitos trabalhistas. Fragilização das relações de emprego, nem ofensa ao princípio do retrocesso. Ou seja, eu falei tudo o contrário dele. Com todo respeito ao ministro, mas eu entendo que representa supressão de direitos, eu entendo que nós temos uma fragilização da relação de emprego, sim, porque a gente está com uma carteira anotada, mas eu não tenho esse sujeito empregado efetivamente, não tenho, ele não tem trabalho, ele não tem salário, ele não tem... Qual é o princípio da relação de emprego, gente? É o empregador me dá trabalho e eu também... Quer dizer, ele me dá trabalho e me dá agradecer. Salário, troca... Eu agradecer. Na visão deles é isso. Eu te dou trabalho e você agradece, é isso. Eu te dou trabalho e você tem que agradecer. O Fabiano colocou uma coisa muito interessante aqui, que foi o seguinte, e deixam de ver a interligação social disso com a criminalidade, com certeza. Trabalho de criança e adolescente, exatamente. O sistema de tutela social não é mais visto como sistema, mas sim com universos isolados. Aí o Fabiano colocou uma coisa aqui que eu acho muito importante, que é o seguinte, o ministro Gilmar cita Roberto Campos num voto, dizendo que não existe mais luta de classe. E o ministro Barroso cita princípios trabalhistas que ninguém conhece. Acho que esse é um ponto importantíssimo. Foi na terceirização, no julgamento da terceirização, isso já aconteceu. Foi no julgamento da possibilidade de redução do salário sem necessidade de acordo e convenção coletiva. Eu vi princípios ali também, Fabiano, que eu também não conheço, né? Eu até
pensei, eu tenho que estudar mais um pouquinho esse Não, negócio. Leandro, eu fiquei louca, juro para você. Eu peguei desde o Américo Plá Rodrigues, que é o nosso papa dos princípios trabalhistas, a tudo que você possa imaginar. E eu falei assim, gente, não é possível que eu não tenha nunca ouvido falar nisso. Porque É, às vezes você pode não lembrar, mas não, eles estão criando. A bem da verdade é isso, né? O Márcio ali falando, ministro sem conhecimento da realidade, a lógica do privilégio do precariado, assim, sabe? São coisas que não dá, estão esbarrando muito num básico que a gente poderia esperar deles. Quero respeitar a Constituição, é simples assim. Eles é, estão dando uma volta para poder dizer assim, não, olha, isso aqui vai ser constitucional, porque assim, olha, aumenta a empregabilidade, olha para esse empregador, não posso fechar essa empresa, é assim que a gente vai sobreviver. Oi? é, É é, assim que a gente vai ter empregado? É é, assim que a gente vai ter a nossa força de trabalho? é, é. E é verdade isso. Isso está acontecendo muito, né? Inclusive, uma vez eu conversando com pessoas estudiosas, tá? Pessoas estudiosas a respeito até do assunto, um virou para mim e disse o seguinte: pô, mas o que você acha? Você acha que é melhor ter esse pouquinho ou não ter nada? Não, peraí. Vamos pensar na história do direito do trabalho, na construção dos direitos, nas conquistas que, logicamente, foram trazidas ali a duras penas, para a gente poder realmente entrar nessa conversa. É aquela velha história, você não está preparado para essa conversa. A gente tem que bater esse papo com o pessoal. Agora, essa linguagem e essa, digamos, roupagem de que é melhor você ter esse pouco do que você não pode ter nada, é uma imagem, é uma situação de conformação que a gente não pode ter. Se a gente começar efetivamente a pensar dessa forma, a gente, logicamente, vai começar a aceitar o trabalho por plataforma como um trabalho perfeito, porque ele traz dinheiro para quem presta serviços, o trabalho intermitente e outras aberrações que estão para surgir. A gente não pode esquecer, Isabel, que aquela MP 905, a do contrato verde-amarelo, que trazia de tudo, né? O nome era verde e amarelo, mas trazia de tudo. Era verde, amarelo, azul e branco, cor de abóbora, Não, foi o que eu vermelho falei. e tudo mais. Eu comentei aqui o trabalho intermitente, deixando de lado a MP, que mexeu nela, né? É, Mexeu aqui nisso tudo e depois voltou atrás, enfim. é, Um absurdo. detalhe aqui interessante, Leandro. A Andrea passou uma pergunta aqui, que ela disse assim: você pode fazer um comparativo com o contrato por tempo parcial e o intermitente? Lá também não há uma precarização? Não. Uma das coisas assim que eu mais ressalto é isso, que assim, no contrato de trabalho por tempo parcial, você faz uma contratação para que ele trabalhe parte do tempo, mas ele tem todos os seus direitos garantidos. E ele não vai trabalhar e ter período de inatividade. A característica cruel do intermitente é a inatividade. Né? Então, assim, é a primeira característica cruel, é a inatividade do sujeito com a carteira anotada. Né? Só para aproveitar esse gancho, eu conversei com um professor de direito previdenciário, do qual tenho maior apreço, maior admiração, e eu disse assim para ele: vem cá, como é que a gente vai fazer essa contagem de tempo? Vamos esquecer a aposentadoria, vamos muito antes disso, né? Para um benefício que você tem uma necessidade de ter tempo de recolhimento. Como é que esse sujeito vai ter essa garantia? Como é que fica? Ele disse assim: Isabelle, olha só, os direitos precisam conversar. Eles estão criando um trabalho intermitente e depois eles vão pensar como é que vai ficar a questão previdenciária. Né? Tinha que conversar antes, porque vocês estão criando algo que a gente aqui não vai proteger. Ou a gente vai mudar a regra da Previdência para especificamente atender esse tipo de contrato, ou então a gente não vai atender. Então, assim, surge uma reforma, que a gente brinca muitas das vezes falando que é uma deforma, mas por isso, porque não pensou nesses direitos. Enquanto que o trabalho por tempo parcial não mexe nisso, porque não tem a inatividade. Você trabalha poucas horas, respeita a quantidade, mas você tem o trabalho ali todo mês. O que dá a ele também o recebimento de um valor em que ele consegue pagar a previdência, o recolhimento previdenciário, absolutamente perfeito. Então, assim, a aberração para mim está nesse formato, nessa inatividade com uma carteira anotada. Eu costumo dizer que é uma venda de ilusão.
ele vende uma ilusão. Olha, você está empregado. Você quer ter uma carteira assinada ou você quer ter um trabalho com o seu salário no bolso? Então, trabalho formal não é uma simples anotação na carteira. Tem que ser anotação na carteira e direitos trabalhistas. Dentre eles, você tem que ter trabalho, você tem que ter salário. O judiciário é responsável por parte do insucesso. Declarávamos nulo com frequência o contrato por tempo parcial. Não concordo com a linha de raciocínio dos integrantes do Supremo. Entendo que o modelo atual da CLT precisa ser discutido e modernizado para deixar de tratar o empregador sempre como vilão. Pois é, eu não tenho muito essa visão de que o empregador é vilão. Sempre não, também. Não dá para dizer isso, não dá para dizer isso. Até porque tem muito bom empregador, né? Tem muito bom empregador por aí. Tem empregador que quer cumprir efetivamente os direitos, que não quer ter nenhum problema. E tem empregadores, Isabelle, por incrível aí que pareça para alguns, mas como a gente acaba lidando com muitos, a gente sabe disso, que tem coração, né? Eu sei que o coração bombeia o sangue e tal, é a cabeça e tal. É o sentido, né? O cara tem coração, o cara olha para o empregado e pensa em como aquele cara vive, em como é a situação dele. Às vezes um desconto que ele ia fazer, ele deixa de fazer. Então, eu concordo, realmente, eu esqueci o nome aqui quem falou, acho que foi o Whindersson. Eu concordo com ele, realmente não dá para generalizar. Não dá para generalizar. Agora, é aquela história também. Por exemplo, se hoje o empregador realiza um contrato de trabalho intermitente, ele é vilão? Né? Ele está contratando de acordo com a lei. Essa que é a grande questão também, né? A gente não pode deixar de ponderar isso. Sim, o erro, na verdade, está na cabeça do legislador. Que cria isso, né? A gente tem um abismo entre os poderes, né? Essa tripartição de poderes, né? Em que a gente fala que eles são harmônicos, eu acho que eles, na verdade, eles são mais independentes do que harmônicos, porque eu não vejo, isso vai bater na Justiça do Trabalho, ou então isso está batendo lá no Supremo, por quê? Porque o Legislativo, na hora que para e senta para fazer uma lei dessa, sinceramente, a gente tinha que hoje parar o Legislativo para fazer um código de trabalho e um código de processo do trabalho. A gente tinha que repensar todas essas relações, repensar todos esses direitos e colocar em código. Agora, eles fazem remendo daqui, remendo de lá e tacam para gente sem pensar no efeito prático disso. Isso está um caos. Tá um caos. E aí, acho que foi o Fabiano que falou lá na frente, lá atrás, que o Supremo ele chegou ao ponto de falar, olha, dizer que o texto da Constituição pode ser deixado de lado para alcançar uma finalidade constitucional. É de morrer, né? Aquela de matar qualquer um. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, que Supremo é esse? Por isso também eu falei, né? Eu já não digo mais assim, me surpreendi com esta decisão, porque eu já espero qualquer coisa que possa vir dali. Lu Madeira, um beijo, minha amiga super querida. Então, assim, a gente não está tendo hoje uma segurança no nosso Supremo, né? Era para ser o nosso tribunal maior, o grande guardião da Constituição, e eu elenco milhares de coisas que eles não declararam inconstitucional, que até hoje eu me pergunto, como assim? Como assim? É verdade. O Márcio está até falando aqui, é querer colocar a mentalidade norte-americana no Brasil. Na verdade, eu acho que a gente está passando por um momento de reformulação, né, Márcio? Um momento de reformulação não pensada, mas forçada, nas nossas relações de trabalho, né, genericamente aqui falando. E eu acho que só cabe à advocacia trabalhista, aos defensores do direito do trabalho, os conhecedores realmente do direito do trabalho, se insurgirem em relação a algumas situações. Porque o que a Isabelle acabou de falar e o que a gente já tinha comentado está muito evidenciado. A gente está vendo decisões, por exemplo, do STF, em que a gente fica se perguntando se realmente o STF entendeu o que estava ali ou se, o que é pior, ele entende o que é o direito do trabalho. Né? Claro, eles entendem o que é o direito do trabalho, mas a aplicação do direito do trabalho àquele caso. Eu não preciso ir muito longe. Eu e Fabiana, a gente fez uma live há pouco tempo, semana passada, sobre o índice de correção, Isabelle.
a questão lá da taxa Selic, TR, PCA, aquilo ali é de matar, né? A Uma situação perda é absurda, Pois é é. absurda. E é uma matemática, né, que eles poderiam parar para fazer com argumentos pífios. Aquilo lá foi um... Nossa, nem falam. Mas, volto a dizer, a gente não vai se surpreender com uma maluquice de dizer que isso aqui é constitucional. Não vai, a gente não vai se surpreender. Porque, assim, o que você espera dessa decisão do Supremo? A hora que eu vi o Alexandre de Moraes falar é constitucional, eu falei, peraí, mas tudo que eu estudei uma vez na vida que ele falou, agora ele é outro. Como assim? Mudou essa Constituição? Como é que as coisas estão assim, né? Num piscar de olhos, num estalar de dedos tão diferente, né? Então, a gente está aí num momento, talvez político. Às vezes eu me pergunto isso, né? Essa composição do Supremo, essa politização do Judiciário, o quanto isso não tem influenciado, né? E eu insisto, os poderes poderiam ser mais harmônicos. Eu não vejo tanta harmonia nos poderes. Eu acho que a gente tem um legislativo que sai tocando. As medidas provisórias da pandemia foram isso, né, Leandro? Ah, mas tudo bem, é medida provisória, é um estado de emergência, da noite para o dia, vamos embora. Não, vamos pensar no que a gente vai aí escrever, que aí depois vem medida provisória que cancela a medida provisória, aquelas coisas, né? Pelo Twitter. A gente recebe a informação de que não, vamos cancelar. Oi? Agora então nós temos ainda fonte, né, do direito. Atuitada. Eu falei, eu vou incluir nas minhas aulas essa fonte do direito, Twitter, né? Olha o nosso amigo Irineu também aí na área. Boa noite, Irineu, tudo bem? Como é que tá, meu amigo? Super querido, né? Nossos amigos professores da Mackenzie, vários aqui. Galera chegando aí, galera chegando. Bem, então, assim, eu acho que o que você fez hoje aqui foi uma verdadeira aula, né? Sobre trabalho intermitente. Eu acho que quem tinha algumas dúvidas a respeito de alguns temas, você clareou muito bem, você esclareceu muito bem. E mais, como eu falei, tocou em alguns pontos que talvez muitas pessoas ainda não tinham imaginado. Aguardar o julgamento é super importante, né? Porque a gente fica ainda um pouco ali travado para a gente falar de algumas situações. Sim. Pode ser, não sei, que o trabalho intermitente seja realmente considerado inconstitucional. Acho, às vezes, até difícil, por força da composição que nós temos hoje no STF, não sei mais nada, é impossível, né? Por mais que muita gente venha apostando. E, mais uma vez, né? Aí, a Andréia falando, nunca estudou nada tão profundo, aula show demais, galera agradecendo bastante. E eu, mais uma vez, só quero te agradecer pelo Papo Trabalhista, viu? Por mim, eu não preciso nem falar. Fabiano, que participou aqui hoje intensamente da nossa live, trouxe excelentes contribuições e tudo. E, claro, deixar você à vontade agora, se quiser fazer alguma consideração final, quiser falar com a galera. Eu super agradeço. Agradeço muito o convite de vocês, o carinho de vocês, a oportunidade de falar. Sem querer também, te interromper. Né? Clarissa, acho que está assistindo a live, botou uma palma ali, tá? Eu acho que é a Clarissa. Um beijo, Clarissa, que coisa boa. Foi ela sim. Olha só, que coisa fofa. Ela está assistindo minhas lives ultimamente. Isso é bom demais, né? Fã-clube em casa. Pô, é o melhor, né? Mas, assim, sabe, Leandro, a gente poder falar, até como eu estava te dizendo, assim, não sei se você é a favor ou não, mas a gente tem essa liberdade de dizer assim, gente, eu acho isso uma aberração, eu acho isso... Porque nós somos os estudiosos do direito, né? Eu acho que a nossa função como professor é muito disso, né? É trocar um pouco essa interpretação, essa figurinha. Como é que você leu isso? Eu dei uma aula de pós para um pessoal de contábeis nesse final de semana, sobre encargos trabalhistas, e eles me fizeram a pergunta do quê? Trabalho intermitente. Eles disseram assim, olha, no escritório de contabilidade apareceu, a gente começou a montar o contra-cheque, a gente ficou na dúvida, como é que você tem contra-cheque um mês e no outro você não tem? Como é que eu vou fazer a contabilidade dessa empresa? E aí você para interpretar e diz assim, ninguém parou para pensar nisso, olha que loucura, né? Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, essa visão, essa ótica, né, de como o trabalho intermitente na vida real vai acontecer.
E é importante a gente ter esse espaço. Um beijo para Nicole, para Andréia, para Rose, para todo mundo que estava aí com a maior paciência ouvindo a gente. Te agradeço mais uma vez, o pessoal do Papo Trabalhista. Muito legal o que vocês estão fazendo, sabe? Assim, essa informação que a gente pode trocar. E vamos torcer. A morosidade do Supremo, né? Também vai ter que ser levada em consideração. A gente vai ter aí um período de parada, de recesso. Não sei quando isso vai ser julgado. Basta a gente pensar que é uma lei de 2017, as ações de inconstitucionalidade todas reunidas. Nós temos 3 ADIs aí. E vamos ver quando essa novela vai chegar ao fim, né? Porque virou uma novela o julgamento do Supremo, né? A gente tem um julgamento que demora anos, uma eternidade. Mas vamos esperar e vamos torcer. Quem sabe a gente não se surpreende, volta para fazer uma live agradecendo. Opa, isso é inconstitucional. É verdade. Bom, agradecer também a todo mundo, né, que esteve por aqui, que compartilhou conhecimento, que compartilhou o tempo com a gente, né? Lembrando sempre que esse bate-papo que a gente faz, essas lives, não é nunca para trazer aquela ideia unilateral, pelo contrário, a gente vem aqui expressando alguns pensamentos e a gente tenta fundamentar. Agora, lógico, né? Tem muita gente que pode pensar diferente, tem gente que pode ter outros fundamentos, outras justificativas, mas no final das contas, a gente debate, a gente se respeita e dá tudo certo. Como diz meu amigo Fabiano, é conversando que a gente se entende. Beli, mais uma vez, obrigado, querida. Beijos, tá? Obrigada, meu amigo. Super Galera obrigada. toda, forte abraço para vocês. Obrigado, gente. Beijo, Fabiano. Beijo, pessoal. Valeu, Tchau, tchau. galera. Vai, Fabiano. Um abraço. Tchau, tchau.